Para David. Estamos no inverno, o Warren tem 8 anos. Laura, no quintal, ele e Bertie, sua irmã caçula, brincam na neve. O Warren apanha flocos de neve. No começo, um de cada vez. Logo ele os pega aos punhados. Começa a fazer uma bola de neve e a coloca no chão quando ela fica maior. Ela sai rolando devagar. Ele a empurra, juntando mais neve. Warren rola a bola, cada vez mais volumosa, pelo gramado. Em instantes chega ao fim do quintal. Após um momento de hesitação, ele segue em frente, rolando a bola de neve pela vizinhança. E, a partir dali, Warren não para mais, lançando seu olhar sobre um mundo inteiro coberto de neve. Parte M. A bolha. W. 1. A versão menos lisonjeira. Omar, junho de 2003. Warren Buffet se balança para trás, na cadeira, com suas longas pernas cruzadas, atrás da mesa simples de madeira de seu pai, Howard. O caro paletó zegna-se a volume em seus ombros, como se não tivesse sido feito sob medida. Ele usa terno o dia inteiro, todos os dias da semana, mesmo quando os outros 15 funcionários da Berkshire Hathaway se vestem de forma casual. Sua camisa, previsivelmente branca, vai até o alto do pescoço, com o colarinho justo demais se projetando sobre a gravata. Parece um resquício dos seus tempos de jovem executivo, como se ele tivesse passado 40 anos sem se lembrar de conferir o tamanho do próprio pescoço. Suas mãos estão entrelaçadas atrás da cabeça, entre os fios grisalhos de seu cabelo. Uma mecha especialmente grande e rebelde, penteada com os dedos, salta do couro cabeludo como uma pista de esqui, fazendo uma curva para cima, na altura de sua orelha direita. A sobrancelha esquerda, desgrenhada, serpenteia por sobre os óculos de aro de tartaruga, conferindo ao seu rosto uma expressão que pode ser cética, astuta ou sedutora. Nesse instante ele mostra um sorriso sutil, o que empresta à sobrancelha rebelde um ar cativante. Mas seus olhos, azul claros, estão concentrados e atentos. Ele está cercado por 50 anos de recordações. No corredor do lado de fora do seu escritório estão fotografias do time de futebol americano Nebraska Cornhuskers, o contra-cheque por sua participação numa telenovela, a carta de oferta, jamais aceita, de compra do fundo Edge Long Term Capital Management, e souvenirs da Coca-Cola. Na mesa de centro do escritório, uma garrafa clássica do refrigerante e uma luva de beisebol, num suporte de acrílico. Em cima do sofá, um diploma do curso de oratória de Dale Carnegie, concedido em janeiro de 1952. A réplica de uma diligência da Wells Fargo, rumo ao oeste, está em cima de uma estante, ao lado de um prêmio Pulitzer, conquistado, em 1973, pelos jornais do Grupo Sun, de Omaha. Então pertencente à sua sociedade de investimentos. Livros e jornais estão espalhados por todo o escritório. Fotografias da sua família e de amigos cobrem o aparador, uma mesinha e o espaço inferior de um suporte para computador, ao lado de sua mesa. Um grande retrato do pai de Buffet paira sobre a sua cabeça na parede atrás da mesa. Ele encara todo e qualquer visitante que entre no escritório. Embora uma manhã de fim de primavera se insinue atrás das janelas, as persianas de madeira marrom estão fechadas, bloqueando a vista. A televisão, voltada na direção da mesa, está ligada na CNBC. Está sem som, mas a faixa horizontal, na parte inferior da tela, o abastece de notícias o dia inteiro. Ao longo dos anos, para sua satisfação, elas foram muitas vezes sobre ele mesmo. Mas poucas pessoas o conhecem bem. Eu fiz meu primeiro contato com ele há 6 anos, como analista financeira das ações da Berkshire Hathaway. Com o tempo, nós nos tornamos amigos, e agora tenho a chance de conhecê-lo melhor. Estamos no escritório de Warren porque ele não vai escrever um livro. As sobrancelhas indomáveis sublinham as suas palavras quando ele diz, repetidas vezes, você fará um trabalho muito melhor do que eu, Alice. Que bom que é você quem está escrevendo este livro, e não eu. O motivo dessas palavras ficará claro mais adiante.
Por ora, começamos com o assunto de que ele mais gosta. Qual é a explicação, Warren? De onde saiu toda essa vontade de ganhar dinheiro? O olhar dele fica distante por alguns segundos, e seus pensamentos se voltam para dentro. Como que folheando os arquivos da sua memória. Então Warren começa a contar sua história. Balzac disse que, por trás de toda grande fortuna, há um crime, isso não se aplica a Berkshire. Ele se levanta da cadeira para desenvolver essa ideia, atravessando o escritório com algumas passadas. Então se senta novamente, numa poltrona com brocado dourado, e se inclina para a frente, parecendo mais um adolescente que se gaba de sua primeira namorada do que um investidor de 72 anos. O livro agora é problema meu, como interpretar a sua história, quem entrevistar, o que escrever. Ele discorre longamente sobre a natureza humana e a fragilidade da memória. Então diz, sempre que a versão de outra pessoa for diferente da minha, usa menos lisonjeira. São muitas as lições que ele tem para ensinar, e algumas das melhores vêm do simples fato de observá-lo. Eis a primeira, a humildade desarma. No fim das contas, não houve muitos motivos para escolher a versão menos lisonjeira. Porém, quando o fiz, a culpa foi geralmente da natureza humana, e não da fragilidade da memória. Um desses fatos aconteceu no Sun Valley, em 1999. W. 2. Sun Valley. Idaho, julho de 1999. Warren Buffett saiu do carro e tirou sua bagagem do porta-malas. Ele atravessou o portão magnético e foi até à pista de decolagem do aeroporto, onde um jato Gulfstream IV, branco e reluzente, do tamanho de um avião de passageiros de porte médio e a maior aeronave particular do mundo em 1999, aguardava o investidor e sua família. Um dos pilotos apanhou sua mala para guardá-la no bagageiro. Sempre que voavam com Buffett pela primeira vez, os pilotos ficavam surpresos ao vê-lo carregando a sua própria bagagem ou saindo de um carro sem chofer. Enquanto subia a escada de embarque, ele cumprimentou a aeromoça, que era nova ali, e escolheu um lugar junto à janela, pela qual não olharia em momento algum durante o voo. Ele estava animado, havia meses esperava por aquela viagem. Seu filho Peter e sua nora Jennifer, sua filha Susan e o namorado, além de 2 de seus netos já estavam acomodados nas poltronas de couro café com leite, na cabine de quase 14 metros de comprimento. Eles giraram os assentos, afastando-os dos painéis abaulados das paredes para ganhar mais espaço, enquanto a aeromoça vinha da cozinha para servir os tiragostos e bebidas favoritos da família. Havia uma pilha de revistas no sofá, Vanity Fair, The New Yorker, Fortune, Hastings, Robb Report, Atlantic Monthly, The Economist, Vogue, Yoga Journal. A aeromoça trouxe também os jornais do dia, juntamente com uma cestinha de batatas fritas e uma sherry coke, que combinava com o suéter vermelho de Buffett, da Universidade de Nebraska. Ele agradeceu, conversou com ela por alguns minutos, tentando aliviar seu nervosismo por voar pela primeira vez com o chefe, e pediu que avisasse ao copiloto que eles estavam prontos para decolar. Então enfiou a cabeça num jornal, enquanto o avião deixava a pista e rapidamente alcançava os 12.000 metros de altitude. Ao longo das 2 horas seguintes ele ficou cercado pelo burburinho de 6 pessoas, que assistiam a filmes, conversavam e falavam pelo telefone, enquanto a aeromoça arrumava toalhas e vasos de orquídeas nas mesas de madeira de lei, antes de voltar à cozinha para preparar o almoço. Buffett não se mexeu em nenhum momento. Ficou sentado lendo, escondido atrás dos seus jornais, como se estivesse sozinho no escritório de casa. Eles estavam voando num verdadeiro palácio aéreo, de 30 milhões de dólares, conhecido como jato fracionário. Cada aeronave podia ser dividida por até 8 proprietários, mas, como fazia parte de uma frota, os donos podiam voar ao mesmo tempo, se quisessem. Todos, dos pilotos aos funcionários da manutenção, dos programadores de voo, que preparavam tudo para o embarque num prazo máximo de 6 horas. A aeromoça que servia as refeições trabalhavam para a NetJets, que pertencia à companhia de Warren Buffett, a Berkshire Hathaway.
Algum tempo depois, o GIV cruzou a planície do Snake River e se aproximou das Soto Mountains, uma formação rochosa do período Cretáceo, de granito escuro tostado pelo sol durante milénios. O avião singrou ar luminoso e límpido até o River Valley e desceu até 2.500 metros de altitude, onde enfrentou a turbulência provocada pelo relevo acidentado da região. Buffet continuou lendo, imperturbável, enquanto o avião chacoalhava e sua família se sacudia nas poltronas. Moitas salpicavam as partes mais altas da cordilheira e fileiras de pinheiros começavam sua escalada serra acima, entre desfiladeiros. A família sorria com expectativa. Enquanto o avião descia pela fenda que se estreitava entre dois picos, o sol do meio-dia projetava a sombra alongada do avião sobre a cidade de Hailey, Idaho, um antigo centro de mineração. Poucos segundos depois, as rodas tocaram a pista do aeroporto Friedman Memorial. Quando os Buffet pisaram o solo, apertando os olhos contra o sol de julho, dois utilitários esportivos já tinham atravessado o portão e estavam parados ao lado do jato, com um homem e uma mulher da Hertz aos volantes. Ambos usavam as camisas douradas e pretas da companhia. Mas, em vez de Hertz, a logomarca dizia Allen & Company. As crianças saltitavam, animadas, à medida que os pilotos levavam a bagagem, as raquetes de tênis e a sacola de golfe de Buffet, vermelha e branca, da Coca-Cola, para os carros. Ele e os outros passageiros apertaram as mãos dos pilotos, se despediram da aeromoça e entraram nos veículos. Contornando o escritório da Sun Valley Aviation, na verdade um pequeno trailer na extremidade sul da pista, eles manobraram até a estrada que apontava na direção dos picos mais distantes. Cerca de 2 minutos haviam passado desde que as rodas do avião tocaram o solo. Exatamente 8 minutos depois, outro avião chegou, encaminhando-se para a sua vaga na pista. Por toda aquela tarde ensolarada, uma série de jatos chegou do sul e do leste, ou contornando os picos do oeste, para descer em Hailey, paus para toda a obra como os Cessna Citatians, Learjets glamourosos das redondezas, Hawkers velozes, Falcons luxuosos, mas, em sua maioria, imponentes GIV. À medida que a tarde chegava ao fim, dezenas de aeronaves brancas, imensas e reluzentes, se enfileiravam na pista, como uma vitrine repleta de brinquedos de magnatas. Os Buffet seguiram o caminho trilhado por outros carros por alguns quilômetros, do aeroporto até a cidadezinha de Ketchum, ao lado da Soto National Forest, perto da saída para o desfiladeiro de Elkhorn. Alguns quilômetros depois eles contornaram a Dollar Mountain, deparando-se com um verdadeiro oásis verde, como se tivesse sido aninhado no meio das encostas marrons. Ali, entre pinheiros e chopos, fica o Sun Valley, o mais lendário resort das montanhas, onde Ernest Hemingway começou a escrever Por Quem os Sinos Dobram. E muitos esquiadores e patinadores olímpicos encontraram um segundo lar. Todas as diversas famílias às quais eles se juntariam naquela tarde tinham algum vínculo com o Allen & Company, um pequeno banco de investimentos especializado em empresas de mídia e comunicação. O Allen & Company realizara algumas das maiores fusões de Hollywood e vinha organizando, havia mais de uma década, uma série anual de debates e seminários entremeados por atividades recreativas ao ar livre, no Sun Valley, para seus clientes e amigos. Herbert Allen, o CEO da empresa, convidava apenas as pessoas de que gostava, ou ao menos aquelas com quem tinha interesse em fazer negócios. Assim, o encontro estava sempre repleto de rostos famosos e ricos, produtores de Hollywood estrelas, como Candice Bergen, Tom Hanks, Ron Howard e Sidney Pollack, magnatas do mundo do entretenimento, como Barry Diller, Rupert Murdoch, Robert e Jerry. Michael Eisner, jornalistas com pedigree social, como Tom Brokaw, Diane Sawyer e Charlie Rose, e titãs da tecnologia, como Bill Gates, Steve Jobs e Andy Grove. Uma multidão de repórteres os aguardava todos os anos em frente ao chalé Sun Valley. Os jornalistas tinham chegado na véspera, do aeroporto de Newark ou de Nova Jersey ou de algum ponto de embarque parecido, onde apanharam um voo comercial até Salt Lake City. Eles percorreram o saguão e ficaram sentados no meio de uma multidão que estava à espera de voos para lugares como Casper, no Wyoming,
e Sioux City, em Iowa, até à hora de se espremerem num teco-teco para a penosa viagem até Sun Valley. Ao pousar, o avião dos jornalistas foi conduzido ao lado oposto do aeroporto, próximo a um terminal do tamanho de uma quadra de tênis. Ali eles puderam ver um grupo de jovens funcionários bronzeados do Allen & Company, vestidos com camisas polo em tons pastel e shorts brancos, dar as boas-vindas aos convidados da empresa que chegaram mais cedo, em voos comerciais. Estes se destacavam imediatamente dos demais passageiros, homens de botas de vaqueiro, camisas Paul Stewart e calças de jeans, mulheres usando jaquetas de couro de cabra acamurçado e colares de contas de turquesa do tamanho de bolas de gude. Os funcionários do Allen já haviam memorizado os rostos dos recém-chegados por meio de fotografias fornecidas com antecedência. Eles abraçavam pessoas que tinham acabado de conhecer como se fossem velhos amigos e logo se apressavam a apanhar toda a bagagem dos convidados e a levavam até os utilitários esportivos, alinhados a alguns passos de distância, no estacionamento. Já os repórteres iam até o guichê de aluguel de carros e tinham que dirigir até o chalé, já bastante conscientes, naquela altura, de que tinham um status inferior. Ao longo dos dias seguintes, diversas áreas do Sun Valley passariam a ser restritas, isoladas dos olhares de curiosos por portas fechadas, pelos onipresentes seguranças, por cestos de flores suspensos e grandes vasos de plantas que encobriam a visão. Excluídos dos acontecimentos lá dentro, os repórteres espreitavam pelas beiradas, com os narizes colados nos arbustos, desde que Michael Eisner, da Disney, e Tom Murphy, da Capital Cities ABC, haviam fechado um acordo para a fusão de suas companhias no Sun Valley 95. O encontro acabou sendo chamado assim, como se englobasse todo o resort, o que, de certa maneira, era verdade. A cobertura da imprensa crescera até o evento assumir a atmosfera artificialmente eufórica de um festival de Cannes do mundo dos negócios. As fusões que surgiam no Sun Valley eram, no entanto, apenas ilhotas de gelo que se desprendiam do iceberg. O Sun Valley não era somente um lugar onde se fechavam negócios, embora estes tivessem a maior parte da publicidade. Todos os anos multiplicavam-se os boatos de que esta ou aquela companhia estava envolvida em alguma grande negociação naquele misterioso conclave nas montanhas de Idaho. Assim, enquanto os utilitários esportivos entravam, em fila, pela porta cocher, os repórteres espreitavam pelos vidros, tentando enxergar quem estava lá dentro. Quando algum clonável chegava, eles perseguiam a presa até o chalé, brandindo câmaras e microfones. A imprensa logo reconheceu Warren Buffett quando ele saiu do carro. Ele está entranhado no DNA do encontro, disse seu amigo Don Keough, presidente do Allen & Company 2. A maioria dos jornalistas gostava de Buffett, que se esforçava para não ser malquisto por ninguém. Mas ele também os intrigava. Sua imagem pública era a de um homem simples, e ela parecia corresponder à realidade. Sua vida, porém, era bastante complicada. Ele tinha 5 casas, embora só morasse em 2. De alguma maneira, e para todos os efeitos, ele acabara tendo 2 mulheres. Falava usando aforismos de fácil compreensão com um brilho delicado no olhar e possuía um círculo de amizades extremamente leal, embora tivesse conquistado, ao longo de sua vida, uma reputação de negociador durão e até mesmo hostil. Ele parecia querer evitar a publicidade a qualquer preço, mas conseguira se tornar mais famoso, praticamente, que qualquer outro homem de negócios na face da Terra. 3 Percorria o país em um jato GIV. Comparecia com frequência a eventos de celebridades e convivia com várias pessoas famosas, embora dissesse que preferia Omaha, hambúrgueres e um estilo de vida modesto. Ele afirmava que seu sucesso se baseava em algumas ideias simples sobre investimentos e na prática de sapateado, que lhe dava energia para trabalhar com entusiasmo todos os dias. Mas, se fosse assim, porque ninguém mais tinha sido capaz de fazer o mesmo? Buffett, como sempre, acenou com cortesia para os fotógrafos, abrindo o sorriso acolhedor de um avô bondoso, enquanto passava. Depois que o fotografaram, passaram a espreitar o carro seguinte. Os Buffett seguiram até o chalé da família, decorado à francesa,
que fazia parte do cobiçado conjunto Willflower, próximo da piscina e das quadras de tênis, onde Herbert Allen instalava os convidados VIPs. Lá dentro, os tesouros de sempre os esperavam, uma pilha de paletós do Allen Company, bonés de beisebol, agasalhos, camisas polo, cada ano numa cor diferente, e uma agenda com zíper. Apesar da sua fortuna de mais de 30 bilhões de dólares, dinheiro suficiente para comprar 1000 daqueles GIV parados no aeroporto, pouca coisa deixava Buffett mais feliz do que ganhar uma camisa de golfe de um amigo, de forma que ele passara um bom tempo analisando com atenção aqueles brindes preciosos. Mais interessante ainda, no entanto, era o bilhete personalizado que Herbert Allen enviara a cada convidado e a organizadíssima agenda do encontro, que explicava o que o Sun Valley reservava para eles naquele ano. Com todos os segundos contados, organizada nos mínimos detalhes e tão impecável quanto o punho da camisa de Herbert Allen, a agenda de Buffett estava detalhada em cada hora de cada dia. Ela apresentava os palestrantes e seus respectivos temas, o que, até aquele momento, era um segredo guardado a 7 chaves, e os almoços e jantares aos quais ele deveria comparecer. Diferentemente dos demais convidados, Buffett já sabia de boa parte de tudo aquilo, mas ainda assim gostava de conferir a sua agenda. Herbert Allen, conhecido como o Senhor do Sun Valley e discreto organizador do encontro, dava o tom de sofisticação casual que permeava o evento. As pessoas sempre se referiam a ele como um homem de princípios, disposto a dar bons conselhos, generoso e inteligente. Qualquer um gostaria de morrer sendo respeitado por alguém como Herbert Allen, derramou-se um hóspede. Por medo de não serem mais convidados para o encontro. Aqueles que faziam qualquer tipo de crítica dificilmente iam além de comentários vagos a respeito de Herbert ser excêntrico, ou indócil ou impaciente ou dono de um ego inflado. Diante da sua figura esbelta mas musculosa, era preciso se esforçar para acompanhar as palavras que ele disparava como uma metralhadora. Allen vociferava perguntas e, em seguida, interrompia seu interlocutor no meio das respostas, para que não desperdiçassem um segundo sequer de seu tempo. Era um especialista em dizer o indizível. No final das contas, Wall Street será varrida do mapa, ele declarara certa vez a um repórter, embora ele próprio administrasse um banco em Wall Street. Allen gostava de se referir aos concorrentes como vendedores de cachorro-quente. Allen mantinha a sua empresa deliberadamente pequena, e seus banqueiros investiam dinheiro do próprio bolso em seus empreendimentos. Essa abordagem pouco convencional tornava a empresa uma sócia, e não uma mera servidora, dos seus clientes, entre os quais se incluíam a elite de Hollywood e do mundo da mídia. Assim, quando ele bancava o anfitrião, seus convidados se sentiam privilegiados, e não prisioneiros de olhos vendados sendo observados a cada passo. Todos os anos o Allen Company organizava uma agenda social detalhada, que girava em torno da rede de relacionamentos pessoais de cada convidado, que a empresa conhecia bem, e das novas pessoas que os assistentes de Allen achavam que deveriam conhecer. Hierarquias tácitas estabeleciam a distância entre os chalés de cada hóspede e a pousada, onde as reuniões aconteciam, bem como os almoços ou jantares aos quais cada um seria convidado, e com quem se sentariam. Tom Murphy, amigo de Buffett, se referia àquele evento como um encontro de elefantes. Sempre que um bando de figurões se reúne, Buffett disse, é fácil atrair as pessoas, pois elas ficam tranquilas em saber que, se estão presentes num encontro de elefantes, devem ser elefantes também. 5 Sun Valley é sempre um lugar muito tranquilo, pois, ao contrário da maioria dos encontros de elefantes, não se pode comprar ingresso para ele. O resultado acaba sendo um clima elitista e falsamente democrático. Parte da emoção de estar lá é ver quem foi convidado. E, mais emocionante ainda, quem não voltou a sê-lo. Contudo, dentro da sua camada social, as pessoas desenvolvem relacionamentos genuínos. O Allen Company estimulava a sociabilidade por meio de diversas atividades de entretenimento. Elas começavam à tardinha, quando os convidados vestiam roupas de cowboy,
embarcavam em charretes puxadas por cavalos e seguiam vaqueiros de verdade por uma trilha sinuosa que passava por uma torre de pedra natural no caminho para os prados de Trail Creek Cabin. Ali eles eram recebidos por Herbert Allan ou por um dos seus 2 filhos, quando o sol começava a se pôr. Junto a uma enorme tenda branca, decorada com arranjos de petúnias vermelhas e sálvias azuis, cowboys faziam truques com cordas, divertindo as crianças. Enquanto isso, a velha guarda de Sun Valley se reunia e dava as boas-vindas aos novos hóspedes, que faziam fila com seus pratos para se servirem do buffet de carnes e salmão. Os buffets geralmente terminavam a noite reunidos com amigos em volta de uma fogueira, sentados sob o céu do oeste salpicado de estrelas. A diversão continuava na tarde de quarta-feira, com um passeio opcional de bote pelas corredeiras suaves do Salmon River. Ali floresciam algumas amizades, pois o Allan e Company determinava o lugar que cada um ocuparia no ônibus, no caminho até o local de embarque e nos botes. Os guias, em silêncio, os conduziam pelo vale montanhoso para não interromperem parcerias que se formavam. Ambulâncias e vigias contratados entre a população local se espalhavam estrategicamente pela rota, para o caso de alguém cair na água gelada. Os convidados recebiam toalhas quentes assim que largavam seus remos e saíam dos botes, para então participar de um delicioso churrasco. Os que não estavam fazendo rafting poderiam estar pescando, cavalgando, praticando tiro ao alvo, mountain bike, jogando bridge, aprendendo a tricotar, fotografando a natureza, jogando frisbee com os onipresentes convidados caninos do encontro, patinando na pista de gelo coberta, jogando tênis em quadras de saibro perfeitas, relaxando na piscina ou jogando golfe em campos impecáveis, onde andavam em carrinhos em que não faltavam protetores solares, tiragostos e repelentes. Todas as recreações transcorriam na maior tranquilidade, sem interrupções. Qualquer coisa que os convidados precisassem aparecia como que por mágica, sem sequer ser pedida, trazida por uma equipa aparentemente incansável, quase invisível, porém sempre presente, de funcionários em camisas polo. A arma secreta de Herbert Allan, no entanto, eram as babysitters, 100 e poucas beldades adolescentes, quase todas louras e super bronzeadas, usando as mesmas camisas polo e mochilas do Allan e Company, que combinavam com elas. Enquanto os pais e avós se divertiam, as babysitters garantiam que cada Joshua e Brittany estivesse com o companheiro certo de brincadeiras, em qualquer atividade que escolhessem, fosse uma partida de tênis ou de futebol, um passeio de bicicleta ou de charrete, uma exposição de cavalos, patinação, corrida de revezamento, pescaria, um projeto artístico, comer pizza ou tomar sorvete. Cada baby sitter era selecionada pessoalmente, para garantir que toda criança se divertisse tanto que implorasse para voltar no ano seguinte, ao mesmo tempo que deleitava os pais, pois eram jovens muitíssimo atraentes que lhes permitiam se dedicar por dias a fio à companhia de outros adultos, sem culpa. Buffet sempre foi um dos hóspedes mais gratos de Allan. Ele adorava o Sun Valley como local de férias em família, pois, se ficasse por conta própria em um resort nas montanhas com seus netos, não teria a mínima ideia de como agir. Ele não se interessava por nenhuma outra atividade ao ar livre além do golfe. Jamais praticava tiro ao alvo ou mountain bike, considerava a água uma espécie de prisão e preferia andar algemado a passear de bote. Em vez disso, ele escapava confortavelmente para o meio da manada de elefantes. Jogava um pouco de golfe e de bridge, incluindo, no primeiro caso, uma partida com Jack Valenti, presidente da Motion Picture Association of America, valendo $1, e, no segundo caso, com Meredith Brokaw. De resto, passava o tempo conversando com pessoas como Christy Hefner, CEO da Playboy, e Michael Dell, CEO da empresa de hardware que leva seu sobrenome. Muitas vezes, no entanto, ele desaparecia por longos períodos em seu chalé com vista para o campo de golfe, onde lia e assistia às notícias do mundo dos negócios na sala de estar, sentado diante de uma grande lareira de pedra. Mal notava a vista coberta de pinheiros da Beldy Mountain, da janela, nem a colina que parecia um tapete persa, coberta de flores e plantas das mais variadas espécies e cores.
Imagino que a paisagem esteja lá, ele dizia. O principal motivo da sua ida era a atmosfera acolhedora criada por Herbert Allan. 8. Ele gostava de estar com seus amigos mais próximos, Kay Graham e seu filho Don, Bill e Melinda Gates, Mickey e Don Keough, Barry Diller e Diane von Furstenberg, Andy Grove e sua mulher, Eva. Mas, acima de tudo, para Buffet o Sun Valley significa uma oportunidade de se reunir com